Bom, olá galera, meu nome é Diógenes, eu sou do time de Growth na CompuGraph e hoje a gente vai falar sobre os ataques de engenharia social em épocas de pandemia, com o Alex Feitosa, que é consultor em segurança da informação aqui na CompuGraph. Engenharia social é uma técnica que é empregada por cybercriminosos e ela induz alguns usuários a enviarem dados pessoais ou a infectar os computadores deles ou até enviar links para sites maliciosos. A engenharia social se tornou uma pauta em foco hoje. Muito devido à pandemia, muitas empresas estão aderindo ao trabalho remoto. E isso leva a questionar o quão seguro as empresas estão e quão seguros os usuários estão. Para isso, é preciso conscientizar algumas práticas necessárias para ser utilizadas no dia a dia. Alex, quais medidas que são mais utilizadas, são mais indicadas para as empresas nesse tempo de trabalho remoto? Bom, vamos lá. Nesse momento onde todas as empresas, de certa maneira, de uma questão, vamos dizer assim, abrupta, ou seja, todo mundo está colocando seus funcionários, seus colaboradores para trabalhar remotamente, não podemos esquecer que existem alguns critérios para poder ter uma performance, ter uma estrutura, algo para poder que todo mundo trabalhe de maneira mais adequada, né? Então temos que criar ou melhorar as políticas existentes hoje em dia já de segurança da informação, tentar criar uma política de home office caso não exista, porque dentro dessa política, junto com o time de RH, compliance que tiver na empresa em si, eles vão dimensionar uma estrutura relacionada à questão de horas de trabalho, para poder ter esse leque junto aos colaboradores, para ninguém trabalhar a mais do que o necessário. A questão de navegação na internet. Também vamos ter a questão dentro dessa política, ou uma política à parte que faça um adendo a ela, sobre a questão da que tipo de VPN será utilizado, se vai ser VPNs clients, VPNs o SSL, né, web, se vai ter web portal, e com base nisso também vem os riscos, tá? E isso pode estar trazendo algum tipo de vulnerabilidade para dentro das empresas. Com relação ao tráfego sair da rede local do colaborador, quais que seriam os riscos envolvidos para as empresas nesse caso? A empresa em si, quando ela contrata, manda muitos colaboradores fazer acesso remoto, fazer a VPN em si, o que vai acontecer? Ele tem que definir se a estrutura dele vai suportar o tráfego dessa quantidade de colaboradores trabalhando remotamente. Então, com isso, às vezes o ambiente não fica, o ambiente em si ele não comporta essa quantidade de pessoas. Ele opta ao invés de melhorar o capacity da sua infraestrutura, ele opta em criar uma estrutura de VPN split tunnel, onde parte do tráfego, que seria um tráfego de interesse realmente, um tráfego que vai acessar as aplicações, um tráfego de aplicações da empresa, um tráfego onde o colaborador realmente vai acessar os aplicativos internos da empresa, vá para o túnel. E qualquer outro tipo de acesso à internet saia pela rede local. Só que aí está um problema. Muitas empresas, ao permitir que isso ocorra, por questões de capacity de infraestrutura da empresa, eles acabam esquecendo de colocar algum método de segurança para que o colaborador não fique acessando coisas indevidas, tá? Porque isso vai trazer um risco. Ou seja, eles têm que ter algum tipo de ferramenta para que ele consiga ter a rastreabilidade e consiga fazer a checagem de arquivos e sites que o colaborador está acessando. Isso em nuvem. Então, ele vai ter, de uma certa maneira, ele vai estar conseguindo fechar um leque aí de segurança para o seu ambiente. Mas se ele deixar com que todo o acesso à internet saia pela internet do colaborador, sem nem ter um tipo de validação, ele acaba colocando o próprio ambiente dele, tanto o ambiente do colaborador, né, a máquina que está na residência dele em risco, quanto o acesso da empresa, porque uma parte está indo pela VPN, então o colaborador pode acabar sendo infectado por algum tipo de arquivo malicioso, uma página maliciosa, um phishing em si, e está transportando isso para dentro da empresa. Então é interessante que quando a empresa for tratar nessa questão de VPNs, na parte de split tunnel, eles avaliar direito o melhor cenário. E, Alex, com relação às ferramentas que os colaboradores utilizam, como a Asana, Zoom, Teams, Hangouts, essas ferramentas podem ser utilizadas como porta de entrada ali para algum ataque de engenharia social também?
Sim, sim, né? É o que a gente costuma falar, né? Nenhuma ferramenta ela é 100% segura, tá? E a imaginação de um atacante não tem limite, tá? Ele vai criar uma estrutura de engenharia social que vai conseguir ludibriar o cliente, né? Ludibriar, perdão, vamos dizer assim, a vítima em si, para poder ter acesso a algum tipo de informação. Ele pode pegar uma dessas ferramentas e usar uma tecnologia de esteganografia para poder encapsular algum executável dessa ferramenta e mandar e publicar em algum lugar. Aí uma pessoa desatenta vai lá e baixa esse arquivo que não é um arquivo de um site oficial, e entre outros métodos de man in the middle que ele consegue fazer também para capturar sessões e ter um acesso privilegiado no ambiente dessa vítima. Aqui a gente trouxe, recentemente teve até um problema com a Zoom. Nós trouxemos aqui uma imagem de um relatório puxado de uma ferramenta da Checkpoint, onde ele vai estar mostrando uma certa quantidade de domínios registrados, né, domínios similares aos domínios da Zoom, que são questionáveis como maliciosos, tá? Então isso, durante esse boom da pandemia, cresceu gradativamente. Então, recentemente, uma pesquisa da Checkpoint mostrou que pelo menos 1.700 novos domínios maliciosos relacionados à marca Zoom foram registrados desde o início da pandemia, o que mostra uma espécie de forma de phishing. Nessa situação de pandemia, o número de phishing utilizando a doença com certeza vai aumentar, certo? Sim, certamente. Em um relatório anterior também vimos que os domínios relacionados ao coronavírus têm 50% mais chance de serem mal intencionados do que outros domínios registrados no mesmo período em que foi acusada essa pesquisa, tá? Desde o início de janeiro, durante o período em que foram relatados os surtos iniciais, foram registrados mais de 16 mil novos domínios relacionados ao coronavírus, isso no âmbito mundial. E somente somente nas últimas 3 semanas, desde o final de fevereiro de 2020, notamos um grande aumento no número de domínios registrados, tá? Então, ou seja, em torno de 0,8% desses domínios foram considerados maliciosos, ou seja, em torno de 93 sites. E outros 19 foram classificados como suspeitos, tá? Então, mais de 2.200 sites foram classificados como suspeitos. E sobre como essas empresas podem se proteger desses tipos de ataques, quais são as melhores medidas relacionadas a domínios maliciosos durante essa época para elas se protegerem? Quais seriam as melhores medidas? Não existe, não podemos dizer assim as melhores medidas, né? Nós temos alguns caminhos a seguir, tá? Então, o ideal é sempre ficar de olho em feeds de sites maliciosos para poder fazer essa atualização de maneira constante, tá? Sempre fazer uma certa conscientização junto aos seus colaboradores. E um outro ponto é em questão, vamos dizer assim, pessoal, não muito a empresa, mas o usuário em si. Então, se ele tem receio de que a informação não é uma informação legal, cara, já nem clica. Então, ao receber notícias sobre o tema de corona, seja cuidadoso, né? Verifique a fonte da informação e, se tiver dúvida, também não compartilhe. Porque se você está com dúvida, você vai lá e clica. E se você infectar e compartilhar, com certeza outras pessoas também vão acabar clicando. Porque às vezes você é uma pessoa que o pessoal confia e aí você compartilhou algo malicioso. Aí a pessoa vai lá direto e clica na hora, tá? Então, tomar cuidado com mensagens solicitando doações para as vítimas hoje em dia. Está tendo muitos sites pedindo doações, muitos links, e são itens que realmente são fakes, tá? Então, apesar de existirem várias doações reais a respeito, então é bom entrar realmente no site, verificar se o site existe, valide, ligue para a instituição, não saiam tentando já fazer uma doação. É um momento realmente delicado, porque a gente acaba pegando o sentimento da pessoa, você vai querer ajudar, mas pode, por um outro lado, estar participando de um golpe, tá? E tomar cuidado com aplicativos. Existe muito aplicativo que o pessoal, eles alteram esses aplicativos, tanto aplicativos em computadores mesmo, como aplicativos de celulares, tá? O pessoal acaba alterando o formato desses aplicativos, criando como se fosse uma estrutura na antiguidade chamada de esteganografia, mudando o formato desse arquivo em si, mas mantendo o nome, mantendo o link, algo muito parecido. Às vezes muda só uma letra e o usuário está despercebido, ele vai lá
e abre aquele aplicativo, instala, baixa ou indica para outra pessoa. Então, realmente tomar cuidado com esses tipos de itens, tá? Então, senhas podem ser insuficientes. As senhas podem ser insuficientes para garantir uma segurança das suas contas, tá? Então, é interessante também que os usuários utilizem um segundo fator de autenticação, né? Uma autenticação em 2 etapas. Isso é 100%? É o que a gente fala, nunca vai ser 100%, mas já vai inibir uma margem bem alta, né? Sempre usar conexões seguras, tomar cuidado com as estruturas de Wi-Fi gratuitos, tomar cuidado com páginas que você não sabe se aquela página realmente ela é uma página autenticada ou não, ou seja, validar os certificados daquela página, validar se é uma página segura, que a gente fala que é HTTPS. E além de ficar em casa e se proteger, né, lembre-se de proteger também os seus equipamentos, porque nessa época de quarentena, além de estarmos precavendo por nossa saúde em si, nossos familiares, também não deixar de ter um certo cuidado com os equipamentos, porque como a gente está constantemente na internet pesquisando uma coisa, vendo notícias, se a gente não manter atualizado algumas features de segurança, se não mantermos algumas preocupações com eles, a gente acaba também entrando aí em algum golpe fácil, tá? E a máquina acaba sendo infectada, e você vai ter mais dores de cabeça ainda. Legal, Alex. Então, para finalizar, quais seriam as medidas que as empresas podem tomar para conscientizar os usuários, os funcionários deles? Fazer alguma reunião geral, deixar algum grupo de fórum? Tem alguma medida que é interessante para a empresa tomar para alertar os colaboradores? Seria interessante as empresas em si, elas criarem campanhas de conscientização, fazerem exemplos, elas mesmas criarem estruturas de sites maliciosos para os próprios colaboradores, fazer campanhas de phishing para os seus colaboradores, para ver a magnitude de porcentagem de quantos clicam no link, quantos abrem o e-mail, porque tem pessoas que viram o e-mail e já nem abrem, tem pessoas que abrem o e-mail, mas não clicam no link. Então, ter essa porcentagem para poder fazer uma tratativa, um direcionamento, tá? Não tem um jeito, né? A melhor prática é conscientização. Eu acho que é interessante também entender as consequências disso para as empresas, Alex. No pior dos cenários, o que pode acontecer de algum ataque de engenharia social ou phishing para a empresa? A gente tem vários tipos de... a gente tem algumas classificações, né? Você pode ter algum problema de direito de imagem, você pode ter perda financeira, né? Por que perda financeira? Perda financeira, de repente, se algum usuário foi infectado, legal, a máquina dele foi infectada, tudo bem, mas se a máquina dele é uma máquina de um colaborador que tem alguns privilégios superiores a outros dentro da corporação, então pode ser que ele infecte alguma área relacionada ao ambiente de servidores. E aí esses servidores podem vir a ser, de certa forma, infectado, ou seja, pode ser atribuído um ransomware a ele, onde ele pode ser encriptado. Se for encriptado, a empresa pode ficar algum período ali parado, né, vamos dizer assim. E isso é comum, tá? Não é algo que a gente fala, não, isso aí nunca vai acontecer. Não, isso é comum. Nós aí da empresa, a gente já participou de vários eventos aí de empresas solicitando ajuda, onde a empresa falou, cara, fui infectado por um ransomware, meu parque inteiro está infectado por vírus mesmo, tá? E aí, ao acontecer isso, a única ideia de momento assim é backup. Ou seja, o que foi encriptado, você perdeu, cara. Apaga e volta o backup. Então, o backup para esse tipo de situação é fundamental. Bom, Alex, muito obrigado pelas suas dicas, por conscientizar todos os usuários, todas as empresas nesse momento super delicado que pode ser utilizado por cybercriminosos para se aproveitarem da fragilidade do momento. E para quem quiser e se interessou pelas dicas, por engenharia social, phishing, nesse momento de coronavírus, tem um documento na descrição do vídeo colocando em etapas o que as empresas podem fazer, o que os usuários podem ficar de olho, e é bem completinho e vai ajudar bastante a sua empresa nesse momento. Bom, obrigado pessoal e até a próxima.
Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Jorge. Até mais.